Olá, tudo bem? Eh, eu estava lendo o livro de Miqueias, fica depois do livro de Jonas, né? E eu gostei bastante do capítulo 3. O livro de Miqueias, ele fala sobre Miqueias ser usado por Deus para falar sobre as transgressões e dos pecados que Samaria e Jerusalém estavam cometendo no período de Acás, de Jotão e Ezequias, né? Mas especificamente no capítulo 3, o, ele fala sobre a repreensão aos líderes e aos profetas, né? E é um texto bem interessante que me fez refletir, né, sobre o comportamento deles como sociedade, como pessoas que conheciam a Deus e que estavam agindo de maneira errada, né? E a repreensão que Deus estava colocando diante deles pelo modo de vida que eles estavam levando. E eu queria ler aqui esse capítulo 3 para vocês. Vou começar aqui no é a repreensão aos líderes, aos profetas, ah, do povo de Deus, né? Então, eu vou começar. Ouçam vocês, que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo, ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo desviar-se e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês. Noite sem visões, haverá trevas, sem adivinhações. O sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Aí, e aqui Miqueias ele faz um contraponto, né? Mas enquanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo em matagal. E esse é o capítulo 3, né? E fala justamente sobre isso, né? Sobre a repreensão. Tá tendo uma repreensão ali, porque o povo tá agindo de maneira errada. Os governantes, os líderes, os profetas, eles estão visando apenas o, o, o ego, estão voltados para si, né? Buscando dinheiro, buscando reconhecimento, buscando tudo que é para si mesmo, mas não para o reino de Deus. E aqui, ali logo no início do capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 4, fala sobre os governantes, né? E sobre eles serem pessoas que deveriam conhecer a justiça, conhecer o que deveria ser justo e aplicar a justiça, mas eles agem de forma contrária a isso, eles agem com mal, com
com uma realidade onde eles se aproveitam das pessoas. E ali o autor ele traz uma metáfora meio que macabra, né? Mas que simboliza muito a destruição, né? De uma maneira meio que trazendo o canibalismo, né? Aqui, por exemplo, ó, vocês odeiam o mal, vocês pervertem a justiça, arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Ou seja, ali ele tá falando que eles destroem, que eles comem, que eles arrancam a pele, comem os ossos. Ele traz uma imagem de canibalismo para aquela realidade, né? Para mostrar o quão destrutivo os governantes e os chefes de Jacó eles estavam agindo com aquela sociedade, né? E, e ali, aqui ele fala no início, né? Vocês que são chefes de Jacó e governantes. Os governantes tá se referindo ao rei, mas aos chefes de Jacó, tipo, são todas as lideranças, todos os cargos de importância na sociedade, né? Lideranças locais, oficiais de exército. Então, todos esses cargos que o rei nomeou, eles também assumiriam uma responsabilidade por aquilo que eles estavam fazendo, né? Então, não é porque Deus não nomeou eles num cargo de exército, por exemplo, que eles não sofreriam uma punição. Não, aqui está falando, né? Ouçam todos vocês, chefes de Jacó, governantes de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Então, todos eles estavam agindo de maneira errada, estavam vivendo no pecado e vivendo para si, né? E, tipo, ali no final do versículo 4, diz, né? Um dia vocês clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo, ele esconderá deles o rosto, por causa do mal que eles têm feito. Então, aqui a gente consegue perceber também a aplicação de uma justiça de Deus, né? Deus esconderá o rosto deles, porque também para agir com da mesma forma que eles estavam agindo com o povo de Deus, né? Eles estavam escondendo o rosto do povo de Deus, eles estavam corrompendo-se e explorando aquela sociedade. Mas Deus diz, né, que eles se voltariam a Deus e Deus esconderia o rosto deles, né? Isso do primeiro capítulo, do primeiro versículo até o versículo 4, ali, o versículo 4. A partir do versículo 5, já já entra um pouquinho sobre a questão dos profetas, né? Aqui, cadê? Aqui no versículo 5, né? Já aborda a parte dos profetas, uma repreensão aos profetas e como eles estavam agindo com aquela sociedade. Então, assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. E o que que isso representa? O que que isso significa? Aqui diz o Senhor, né? Os profetas, eles agem conforme aquilo que lhes é atribuído, né? Eles deveriam ser responsáveis para falar a verdade, para falar o que o povo precisava ouvir. Mas não, os profetas estavam agindo por benefício próprio. E isso automaticamente gerava um desviar-se do povo de Deus. O povo de Deus estava se distanciando, se afastando. Por quê? Porque os profetas estavam agindo pelo benefício próprio. Aqui diz, né? Aos profetas que fazem meu povo desviar-se. E logo diz, né? Quando eles dão o que comer, ou seja, quando eles têm um benefício, quando eles estão recebendo alguma coisa, aí eles proclamam paz.
mas quando não recebem nada, proclamam guerra. Ou seja, eles estão direcionando a mensagem com base naquilo que eles recebem. Eles não estão preocupados com a realidade, não estão preocupados em falar a verdade e aquilo que eles precisam ouvir. Não, mas aquilo que convém a eles e o que beneficia a eles, né? E isso automaticamente desvia o povo, né? Porque o povo está se guiando por uma falsa verdade, por aquilo que querem ouvir, não por aquilo que precisam ouvir, né? E aqui daí, Deus diz, né? Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas, os evidentes envergonhados e os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. E ali no versículo 8 já inicia um, uma contrapartida, né? Miqueias está falando. Vocês estão agindo assim, vocês estão falando o que eles querem ouvir e conforme aquilo que eles dão a vocês, mas a mim, quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça. Ou seja, o poder de Deus está dando força e justiça para Miqueias, mas para que isso? Para declarar a, a, a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ou seja, ele está recebendo essa força e esse poder, mas não para benefício próprio, não para falar daquilo que convém, daquilo que vai agregar algo na vida deles, mas não, mas algo que é necessário. É para falar das transgressões e para falar do pecado que aquele povo precisa escutar. Então, os profetas que estão sendo repreendidos ali, eles não estavam fazendo assim, eles não estavam agindo dessa maneira, eles estavam vivendo para si, para aquilo que se voltaria para eles pelos lucros, pelas facilidades, mas Miqueias está falando o contrário. Eu tô com o espírito, tô com a força e com a justiça e vou falar a verdade. Eu não vou falar o que eles querem ouvir, eu vou falar o que eles precisam ouvir, porque é isso que vai manter e guiar esse povo numa direção certa. Não é o que tu espera, mas o que tu precisa. E aqui, a partir do versículo 9 até o desfecho, praticamente, é, é como se fosse um resumo, né? A primeira parte falou sobre os governantes e como eles estavam corrompendo e corroendo aquela sociedade, devorando eles. Ali fala sobre os profetas que estavam ah, usando da, da situação para explorar as pessoas e construir narrativas com base no que recebiam ou não. E o desfecho, ele é uma conclusão, né? Ele é um resumo de tudo. A partir do versículo 9, né? Ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue, e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando a lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça acontecerá. E aqui é praticamente o desfecho, né? E aqui na parte do versículo 11, ele dá um resumo, né? O modo que eles estavam vivendo, né? A realidade que eles estavam apresentando. Ó, seus líderes julgam sob suborno. Ou seja, o julgamento deles não era pelo que era certo, não era pelo que se deveria ter, mas ela era pelo suborno, pelo dinheiro, pelo retorno financeiro que eles teriam. E isso em relação aos líderes. Agora, seus sacerdotes ensinam visando lucro. Do mesmo modo, né? Eles queriam lucro do mesmo jeito que os líderes. E os profetas adivinham em troca de prata. Então, todos eles, tanto
os profetas, tanto os sacerdotes, os líderes, todos estavam interessados no, no próprio interesse. Eles estavam interessados em obter lucros, obter retornos financeiros, mas se distanciaram da palavra de Deus, se distanciaram da justiça de Deus. E Deus afirma ali: ó, vocês estão vivendo de maneira destrutiva, vocês detestam a justiça e pervertem tudo que é justo. E diz, né, aqui no versículo 10: vocês estão constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Ou seja, imagina, isso é significativo. Está construindo algo a partir do que é baixo, do que é sujo, do que é corrompido. Ou seja, vocês estão construindo com sangue, vocês estão construindo com impiedade, ou seja, a- a- o que está sendo construído. Imagina uma parede, está construindo uma parede. Tu vai utilizar o melhor material para construção, né? Agora imagina assim, ó, o pior dos piores blocos de tijolo, os piores blocos que tu possa imaginar, com um mofo, com tudo. Ou seja, tu tá construindo algo com o pior que tu tem. Isso é destrutivo, porque uma hora ou outra vai derrubar, vai cair, vai desmoronar. E isso que está sendo dito. Vocês estão construindo com sangue, com impiedade, com injustiça, e não é isso que Deus quer, né? Miqueias está falando para eles, ó, vão ter um, um reflexo, porque vocês estão vivendo de maneira errada. E aqui o versículo, deixa eu ver, no final do versículo 11, né? No final do versículo 11 diz, né? Depois disso tudo que os profetas estão vivendo pela prata, os sacerdotes pelo lucro e os líderes pelo suborno. Continua. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça nos acontecerá. E isso é muito. Eu fiquei refletindo sobre isso, né? Olha, olha o que eles viviam, né? Eles viviam de maneira errada, viviam agindo, eles agiam de maneira pecaminosa, mas eles tinham essa consciência, né? Nada vai acontecer, não vai acontecer nada pra gente, porque Deus está conosco, né? Deus, ele caminha conosco. E, e por que que eles tinham esse pensamento? Porque o templo do Senhor estava lá, né? O templo do Senhor estava diante deles, a palavra, eles tinham entendimento, eles tinham conhecimento da lei. Então, eles tinham, eles conheciam. Só que a prática, a realidade, ela era totalmente contrária, né? E, e só que, por exemplo, eles estavam vivendo de maneira deliberada, pecaminosa, e estavam vivendo com aquele pecado como um modo de vida. Eles estavam vivendo aquilo ali como se fosse algo natural para eles. Mas eles ainda assim acreditavam que não aconteceria nada. Porque conheciam a palavra, porque tinham o templo, mas é diferente, né? É diferente tu conhecer e tu reconhecer. Eles tinham um conhecimento, mas eles não estavam tendo um reconhecimento, né? Eles conheciam um Deus, mas não reconheciam um Deus, né? E eu fiquei refletindo sobre isso e como tem uma diferença, né? Conhecer, desculpa, conhecer não significa reconhecer. E conhecer é, tipo, obter uma informação sobre algo, é familiarizar-se com algo. Só que reconhecer é dar significado e sentido a esse conhecimento, né? Por exemplo, ah, eu conheço a Bíblia. A Bíblia, conheço, eu conheço a Bíblia e sei que a Bíblia fala sobre Deus, fala sobre pecado, sobre salvação.
Isso é um conhecimento. Eu tenho conhecimento, eu tenho essa informação, familiarização, só que eu posso conhecê-la e não reconhecê-la. Por reconhecer é buscar entender esse conhecimento que eu tenho prévio, essa informação que eu tenho sobre a Bíblia, mas reconhecer é dar sentido a esse conhecimento, né? Pô, eu sei, eu conheço a Bíblia, mas eu reconheço também que é a palavra de Deus e que as coisas fazem muito sentido. Tem profecias que são mencionadas em outros textos e é um livro que tem mais de 1.500 anos, mais de 40 autores e que são coisas que se encaixam de maneira tão expressivas, tão facilmente, né? E eu reconheço isso. E isso agrega valor, agrega significado na minha vida. Mas então, o que que acontece? Os líderes, os sacerdotes, os profetas, eles estavam vivendo com conhecimento. Eles conheciam a Deus, eles conheciam a lei, mas eles não reconheciam, eles não estavam reconhecendo a justiça de Deus, eles não estavam reconhecendo o caráter de Deus. E isso é algo que deve fazer parte do nosso dia a dia, né? A gente reconhecer. Não basta a gente conhecer apenas, mas reconhecer e levar isso para nossa vida, né? Tipo, muita gente hoje, muitas pessoas, elas conhecem a Deus, elas sabem sobre Deus e às vezes vivem uma realidade que é de conhecer alguns atributos de Deus, mas desconhecer ou ignorar outros atributos. Eu não. Eu sei que Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é justo, mas, tipo, só se prende a coisas que são convenientes, né? Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo e ele aplica a sua justiça, né? Deus não se limita apenas àquilo que a gente quer que seja conveniente para nós, né? E aqui o texto do capítulo 3 de Miqueias tá falando sobre isso, né? Tipo, Deus está vendo uma realidade totalmente injusta, um povo que está se desviando, um povo que está vivendo com interesses próprios, pelos interesses próprios, e Deus está falando, ó, eu vou aplicar a justiça porque vocês estão vivendo de maneira injusta, vocês estão vivendo de uma maneira que eu não quero que vocês vivam. E é o que tem acontecido, né? É o que tem se tornado uma, uma parte da nossa sociedade. A gente conhece, a gente tem o conhecimento sobre Deus, a gente fala que acredita que tem Deus como nosso Senhor, mas não reconhece a sua justiça, não reconhece o seu caráter, porque a gente quer viver da nossa maneira, quer viver de maneira deliberada, com os nossos pecados, os nossos modos de vida, né? Mas é algo que o povo da sociedade que Miqueias estava proclamando ali a palavra, eles estavam vivendo de maneira errada, né? Aqui, de novo, reforçando, olha o que eles diziam, e ainda se apoiavam no Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Isso é profundo, sabe? O Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Isso é profundo porque, tu- de certo modo, talvez eles acreditassem nisso, né? Eles tinham entendimento da lei, eles conheciam a palavra, eles estavam conformados ali porque eles tinham o templo de Deus,
e eles estavam presos na religiosidade, no entendimento, mas eles desconheciam o caráter de Deus, né? Eles desconheciam a justiça de Deus. E talvez para eles fosse algo, talvez até natural, né? Tipo, ó, o Senhor está no meio de nós e nenhuma desgraça vai nos acontecer. Talvez isso fosse uma verdade para eles. Mas isso mostrava o quanto eles não conheciam a Deus, né? O quanto eles não conheciam a justiça e o caráter deles, porque eles estavam vivendo de maneira errada. Aqui diz, né? Os líderes, eles julgavam sob o suborno. Os sacerdotes ensinavam visando lucro e os profetas em troca de prata. Ou seja, todos estavam buscando dinheiro, interesses próprios, mas eles não conheciam a Deus de fato. Porque senão eles estariam vivendo com justiça. E aqui o texto está falando copiosamente sobre o quão injusto eles, de maneira injusta eles viviam. Eles perverteram o que é justo. O texto diz, né? Eles perverteram o que é justo, construíram Sião sobre sangue e sobre impiedade, né? Então, é um texto para se refletir, né? Tipo, a gente precisa conhecer, mas conhecer não basta. A gente precisa reconhecer, né? E reconhecer, tu tem que fazer dar sentido àquilo que tu conhece, né? Tu atribuir sentido àquilo que tu tem como conhecimento. E os profetas não fizeram isso, os líderes da época não fizeram isso. Esse texto, claro, está falando para essa época e está falando para esse povo nesse, nesse período, mas é uma reflexão também, né, que nos faz pensar sobre a importância de reconhecer e conhecer o caráter de Deus. Porque quando tu conhece, tu reconhece, tu busca viver em justiça e não apenas naquilo que a gente acha conveniente para nossa vida, né? Porque ali eles tinham conhecimento, era um povo que conhecia a lei, conhecia a realidade, mas preferiu viver do modo que eles acreditavam ser justo. Só que era algo perverso, né? E ainda reforçavam, né? Não vai acontecer nada com a gente porque Deus tá com a gente. Só que Deus ia intervir naquela nação ali porque eles estavam agindo de maneira pecaminosa, eles estavam se afastando de Deus, né? Então, esse capítulo 3 aqui, ele é muito interessante, assim, para a gente refletir sobre. Não, é um texto que está sendo dito para essa época, né? Mas é um texto para a gente refletir sobre o. Tipo, aqui são pessoas que estavam vivendo, talvez elas achavam que estavam vivendo de maneira certa, mas o quão errados eles estavam vivendo, né? E é uma reflexão para a gente levar para nossa vida, né? Tipo, eu conheço a Deus, beleza, eu conheço a Deus, mas eu reconheço, eu reconheço a justiça de Deus, eu sei o que que Deus quer, que Ele quer aplicar para minha vida. Então, é uma reflexão, é um texto bom. O livro de Miqueias também é um livro bem interessante e fica essa reflexão para a gente pensar, né? Como a gente tem vivido e como conhecer mais e reconhecer mais Deus, para que a gente venha a viver em justiça e ser um povo que busque mais a Ele, que busque ser justo diante de uma sociedade que, assim como essa sociedade que tem se tornado cada vez mais distante de Deus e corrompida, sabe? Então, fica a reflexão e que vocês possam ler também essa passagem aqui de Miqueias.